aí. Gente, vou esperar o Renan entrar, tá bom? Hoje a live é com ele e, e vai ser muito legal, que a gente vai falar sobre nutrição. Vocês sabem que eu adoro nutrição, a gente não vive sem, não dá pra viver só de remédio, né? A gente precisa da base, que é a comida. Então, sem dieta, exercício físico e sono, nada funciona. Na dica, deixa eu ver aqui. Ai, Renan, cadê você? Pronto. E... Qual o tema, Érica? Nutrição, nutrição. Vem aqui, fica aqui para você saber tudo que a gente tem para falar. Olá! Olá, doutora, tudo bem? E aí, tudo bom? Até que enfim Tudo. saiu a nossa live que a gente está tentando fazer desde o ano passado, né? É verdade, né? Obrigado pelo convite. Ah, imagina, fico muito feliz com você aqui. Afinal de contas, sem nutrição a gente não consegue nada. Zero tratamento sem nutrição, né? Então se Verdade, apresenta aí para as verdade. minhas meninas, para as minhas princesas. Eu sou o Renan Caminhoto, eu sou nutricionista, sou formado desde 2011, mas desde 2010 eu fiquei na área acadêmica, fiz iniciação científica, mestrado, fiz doutorado na área de fisiologia humana. E no último ano eu retornei para a área clínica, inspirado no Dr. Ítalo, né? E estou trabalhando com depressão, com ansiedade, Tudo que cansaço, as mulheres insônia e precisam, TPM. né? Exato, Né? Que exatamente. mulher que não é ansiosa, Renan? Me conta. Verdade. A demanda é grande, no consultório a demanda é grande. Né? Quantos por cento aí dos seus pacientes são mulheres? Ah, 90%. 90, né? 90% aqui no Instagram também, 90% do pessoal é mulher. É mulher, né? A Bastante gente gente. tem um viés aí, porque também homem não procura muito, né? Exato. Geralmente são as esposas que marcam para os maridos. Eu já falei pra vocês, o homem pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Vira a cabeça Exato. pra onde ela quer, Exatamente. né? Uhum. Ai. Então, Renan, te convidei para a gente falar sobre a nutrição nas fases de vida da vida da mulher, né? Porque cada fase a gente vai ter uma necessidade nutricional diferente, né? Nosso metabolismo está diferente. Uhum. Então, vamos começar falando aí da TPM, pode ser? Pode ser. Tem assunto, pode ser. Pode ser? Deixa eu só falar aí para as meninas que a gente está com um curso aberto, TPM, Guia de Sobrevivência para Não Surtar. O curso está muito legal. Então, só vai ficar aberto até quinta-feira, tá? Tem o curso também Domine Seu Ciclo e Saia da Matrix, porque eu sou super defensora do não uso da pílula anticoncepcional. Eu acho que Uhum. acaba com a mulher. E você, como trabalha Ixi. com depressão, ansiedade, deve ter muitas pacientes assim também, né? Mulheres usuárias de pílula que ficam com a libido lá embaixo, que mudam o humor. Então é muito complicado, né? Eu acho que a gente vem aí dando uma oportunidade para as mulheres pensarem, conhecerem uma coisa diferente, Boa. né? E me conta, o que que na sua prática você acha que influencia mais na TPM? Na verdade, eu acho que vamos começar falando o que que a gente tem que tirar da nossa alimentação antes de colocar coisas novas. Bom, a questão da TPM. A causa da TPM não é uma coisa assim 100% elucidada, né? Uhum. Vocês têm diversas teorias aí que competem entre si, mas o que se sabe é que muitas vezes a mulher ela tem um desequilíbrio de produção de alguns neurotransmissores nessa fase. Tá? Uhum. Tanto é que uma das abordagens farmacológicas que o pessoal está usando é antidepressivo, né? São Inibidor de recaptação de exatamente. serotonina, né? É, Uhum. é, remédios ansiolíticos, né? Então são coisas que mexem com Uhum. neurotransmissores, Só para tá? as meninas que não sabem, neurotransmissores são como se fossem os mensageiros do nosso cérebro. Então, Exato. assim, a nossa felicidade, a nossa calma, elas vão ser mediadas também e manifestadas quimicamente pelos neurotransmissores, porque tudo no nosso corpo é química, né? A gente tem Exato. tudo de química, nada funciona de outra forma. Exatamente. Bom, o que a gente pode pensar assim, na TPM, modular essas coisas é uma coisa muito interessante, né? Então, primeiro começando, o que tirar? Açúcar.
Vamos falar começando falando do açúcar, né? Começar da cocaína, né? Que eu sempre falo. Exata, é por aí mesmo, né? A questão, o açúcar ele mexe muito com esse tipo de coisa, né? Com dopamina, que é um neurotransmissor associado a vício, a prazer, sistemas de recompensa. Você estimula isso através de injeção de carboidratos, principalmente carboidratos simples, os açúcares, né? Uhum. E mesmo a serotonina, eu até postei um vídeo hoje, o pessoal perguntou, nossa, eu tenho muita vontade de comer doce nessa fase, né? Aí eu tentei explicar um pouco a situação. O que acontece? Quando a gente ingere carboidrato, particularmente carboidrato simples, né? Que é aquele carboidrato que é muito facilmente digerido, é o açúcar, né? É a farinha branca, Açúcar é tudo que tem. branco. Açúcar branco, é tudo que tem em que é doce, gostoso. pão, exatamente. Que ele faz? O que ele mexe na nossa bioquímica cerebral? O açúcar ele estimula a secreção de um hormônio chamado de insulina, né? A insulina, quando ela aumenta, ela favorece a entrada de um aminoácido específico no sistema nervoso central, que é o triptofano. Tá? Esse triptofano no sistema nervoso central, para resumir a história, ele é convertido em serotonina, que é aquele neurotransmissor que está associado a bem-estar, a felicidade, né? A sensação de preenchimento, aquele tipo de coisa. Então, assim, as mulheres na fase da TPM, né? Aquela vontade louca de comer o doce, o que está faltando não é doce para você, o que está faltando é serotonina no teu sistema nervoso. Né? É então porque você muitas acham que ao... estão fazendo hipoglicemia. Estou fazendo hipoglicemia, preciso de um doce. Não tem nada a ver, né? Na verdade, o que eu falo Exato. é que é o tijolo. O triptofano é o tijolo para a construção da nossa parede, que é a serotonina. Então, o seu corpo, ele é muito inteligente, né? A gente... são como aquelas necessidades alimentares da gestante, por exemplo, que come tijolo. Todo mundo já escutou isso, né? Isso é real. Já. Então... o corpo ele pede, então ele vai pedir o triptofano que a gente conhece no chocolate, por exemplo, no açúcar, né? Exato. Então, é interessante que essas coisas, eles nem têm o triptofano, mas eles favorecem a entrada de triptofano no sistema nervoso. É aí que está uma coisa. O que a gente pode... Então, assim, o açúcar, por que a pessoa tem essa compulsão por açúcar nessa fase? É por causa disso. Tá? Porque ele vai favorecer alguns neurotransmissores do bem-estar. Então, assim, a experiência que eu tenho, eu nem sei se tem algum artigo nessa área. Eu, sinceramente, parei para pensar agora, não sei se tem de redução de açúcar e melhora da TPM. Tem. Posso te mandar depois. Perfeito, ótimo. Porque, assim, é o que eu vejo. Quando a pessoa começa a conseguir se controlar, comer menos açúcar, até que a pessoa... Tem muita gente em dieta low carb que relata, nossa, eu comecei a dieta low carb, perdi peso, parei de comer açúcar, farinha, a TPM já melhorou. Né? Então, assim, o carboidrato simples, o açúcar, entra aí nessa lista de alimentos que a gente pode listar aqui agora. Né? Eu sou super, super adepta da low carb, assim, mudou a minha vida, sabe? É maravilhoso, adoro um jejumzinho intermitente. É claro, né, que todas as pacientes têm que ser avaliadas. Nem todas as pacientes vão fazer uma low carb e vão se dar bem, nem todas vão fazer jejum e vão se dar bem. Mas o que eu vejo na minha prática é que a maioria, né, Renan? A maioria que assume uma low carb, às vezes até uma cetogênica em algum... Só para quem não sabe, low carb é uma dieta com baixo teor de carboidrato, uma dieta cetogênica é um pouquinho menos até, né? Com mais inserção de gorduras, né? Gorduras boas, né? Gordura de uma batata frita, pelo amor de Deus. Mas o que eu mais vejo é que as pessoas conseguem se adaptar com muito mais facilidade do que aquela dieta restritiva de antigamente, né? Exato. Porque quando você faz uma dieta low carb, né? Quando você já tira os carboidratos, exclui açúcar, farinha, esses carboidratos muito simples e retira um pouco esse excesso de carboidrato. A insulina é um hormônio que já começa a funcionar melhor. Né? A resistência à insulina nos nossos órgãos começam a desaparecer. Aí, por exemplo, tá? Vou só puxar um exemplo aqui na SOP. Né? O ovário é uma gônada, né? que sintetiza hormônios femininos a partir, por exemplo, de testosterona. Né? Então, ela pega a testosterona, converte, forma o hormônio feminino estrogênio. Na SOP, por exemplo, esse órgão,
a insulina não está funcionando direito nele. E é a insulina que ajuda na conversão de testosterona em estrogênio. Então, quando você faz uma low carb, você diminui bastante a sua insulinemia, a tua resistência à insulina melhora, e esses tecidos voltam a ficar sensíveis à insulina e a coisa volta a funcionar. Então, isso é um exemplo, né? Então, a low carb ela ajuda muito por conta disso. Ela começa a botar algumas coisas que não estavam em ordem no seu lugar, e aí isso favorece muito a questão de toda a parte endócrina, toda a regulação hormonal e melhora, por exemplo, a TPM. A gente é a engrenagem de um relógio, né? Você tem alguma coisa que tá ruim ali, tudo vai dando errado, né? E é muito legal falar da SOP. A gente tem muitas meninas aqui com SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, porque elas sabem que eu não trato SOP com pílula anticoncepcional, né? Que é o que muito se faz por aí. Não vou falar que eu não fazia isso antigamente, não, tá? Que eu passava pílula para todo mundo antigamente, até começar a estudar mais, até tirar da minha vida e ver o benefício que isso teve, né? Aí você vai clareando e procurando estudar mais e querendo que todo mundo saiba disso, né? Então, a SOP melhora demais com dieta. Sem dieta, você não trata nada na síndrome dos ovários policísticos. E é uma síndrome, né? É causa multifatorial. Então, não adianta achar que você vai botar lá uma bolinha e vai melhorar. Ou então que você vai trocar a pílula anticoncepcional pela metformina e também vai resolver sua vida. Não vai. Não vai. Se você não arregaçar a manga e não entender que tem que fazer dieta, tem que fazer exercício, não vai melhorar. Aí você vai trocar uma coisa com a outra, pela outra, vai ficar frustrada, né? Achando que, não resolveu, eu vou voltar para a pílula mesmo, porque isso não é para mim. Acho que é o grande erro das pacientes, né? Exato. E aí, a abordagem ela tem que ser, né? Tem que ser multiprofissional, né? Eu não consigo fazer nada sem o teu tratamento. A gente tem que, né, fazer uma parceria, porque senão não anda. E é claro, né? Mudar a dieta, mudar os hábitos. É o negócio lá do Ítalo. Sirva, seja forte, não enche o saco. Mudar hábitos é difícil, né? É mais fácil a gente culpar o outro. É mais fácil a gente botar a culpa no remédio, né? Do que assumir que a gente está fazendo errado. Assumir que a gente tem que ter esse motor para tirar a gente da inércia, né? E aí alguém, Renan, comentou aí que tirar açúcar é muito difícil. Então vamos dar umas dicas aqui para tirar o açúcar. Eu, sinceramente, de dica assim, eu acho que tem que acostumar com o paladar, sabe, das coisas. Que nem a pessoa toma café enche de açúcar. Você não gosta de café, você gosta de açúcar. Exatamente. Né? Você toma suco de limão, gosta de, né, bota açúcar. Você não gosta do limão, você gosta de açúcar, é que você só gosta de açúcar. Eu acho que a questão aí é até mais simples. Você tem que começar a provar as outras coisas e saber que, assim, tem hora que a vida é amarga, tem hora que a vida é doce, tem hora que a vida é mais cítrica. É assim que funcionam as coisas, né? Eu acho que a gente não consegue nem passar disso, né? Nem tomar um cafezinho, imagina o resto. Exatamente, sabe? Se a gente não conseguir tomar um banho gelado, tomar um café sem açúcar, esse tipo de coisa, a gente não consegue nada. Né? Então, assim, eu acho... não sei se me fugiu, agora não tem nenhuma dica assim muito prática. A questão eu tenho uma dica prática. Eu tenho uma dica bem Fala. prática. Tenho. Porque o que acontece? Eu sou mulher, né? Então eu sinto isso demais. Homem não consegue pensar assim. O homem fala, não come, ué. Não come pronto, acabou. Mas as mulheres sabem que não é bem assim. E assim, eu posso falar de carteirinha, sabe? Conhecimento de causa, porque eu sou viciada em açúcar, posso falar, e eu acho que vício a gente nunca cura. A gente controla durante a nossa vida inteira, né? Então, eu sou viciada, sempre fui viciada em refrigerante. Altas vezes eu comprei refrigerante escondido. E aí depois percebi a bobeira que eu tava fazendo e jogava tudo na pia. Só para gastar dinheiro, pagar de novo, mas jogava na pia de novo. Até conseguir sair dessa bola de neve, sabe? Mas uma coisa legal que normalmente a gente sente mais vontade de comer doce de noite, né? Mais pro finalzinho da tarde. Vai caindo tudo, vai sentindo aquela vontade. Então, às vezes, incluir no almoço algum alimento com sabor um pouco mais doce, por exemplo, uma abóbora, uma batata doce, melhora muito essa vontade, né? Então, é uma primeira dica aí que é legal a gente fazer. Eu faço uma coisa parecida. Eu coloco a partir do lanche da tarde. Eu não deixo ninguém chegar à noite sem ter comido algum carboidrato ao longo do dia, sabe? No lanche da tarde, umas 4 horas da tarde, assim, você come um carboidrato. Eu gosto de deixar o carboidrato para a noite, porque ele facilita o sono, né? Porque justamente quando aumenta a insulina, triptofano, serotonina, e você produz melatonina através da serotonina.
né? Isso Sim. facilita o sono. Então, carboidrato umas 3 horas antes de dormir ajuda. Aham. Só que eu falo, não chega à noite querendo coisa. Se você só deixar o carboidrato de noite, o cara chega, né, esfomeado, com aquela Come vontade. tudo. Exato, tô falando. Já no lanche da tarde você já come alguma coisinha. Porque senão você chega de noite já querendo comer tudo. É Você isso sabe o mesmo. que eu faço muito para as minhas pacientes? Eu mando manipular 5-HTP, que é esse triptofano, em forma de bombom, 70%. Porque é amargo, né? Algumas Nossa, reclamam, brigam comigo, mas é uma forma da gente enganar o nosso cérebro, né? Então eu não você dá sabia que aquela dose. manipulavam assim. Eu manipulo muito Que em forma de legal. bombonzinho para as pacientes. Porque Olha, muito legal. tô falando mulher, né? Tenho todos os seus estratagemas. Muito legal. Interessante. É. Eu manipulo muito assim, em forma de jujuba, em forma de bombom, porque tem uns que falam pra mim, doutora, tira tudo, mas não tira o meu docinho. Aí eu falo, olha só, vamos negociar então, vamos botar outra coisa ao invés desse docinho comum. Não tem gosto da Lindt, né? Mas não tem jeito, você tem que saber que você vai ter que suportar um pouquinho do desconforto. E aí elas Uhum. vão indo, vão se adaptando e conseguem, né? Quando eu conto da minha Olha que história, que legal. eu bebia Coca-Cola pra caramba, comia pão pra caramba, o que eu fui fazendo na prática pra conseguir mudar, aí elas vão aceitando, porque você vê que, assim, eu tô magra agora, mas a minha cabeça é de gordo 250%. Se deixar eu penso em comida, eu tô no almoço já pensando na janta, sabe? É assim. E outra coisa que é muito boa de fazer pra tirar essa vontade de comer mais, essa vontade de comer doce, é comeu, sai da mesa. Sai da mesa, escova o dente. Então não fica com esse gosto de comida na boca, sabe? Isso ajuda demais, demais. Principalmente quando o paciente é muito compulsivo, que não pode ver uma comida na frente. Então eu sempre falo, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é prestar atenção no que você está comendo. Então vamos fazer um exercício de presença. E aí você vai Muito depois bom. colocando isso para tudo na sua vida. Presença com seus filhos, com seus pacientes, com sua mulher, com todo mundo, né? Você tá ali sabendo o que você tá fazendo. Você não tá apenas enchendo o estômago. Porque às vezes a gente fica Muito bom. tão psicótico na vida que você não consegue nem prestar atenção em nada, né? Se eu te perguntar o que você comeu no almoço, você vai falar, sei lá, eu tava pensando no paciente que eu tinha que atender, tava pensando na minha mulher que tava ligando, nem sei o que eu comi, arroz, feijão, não faço ideia, né? Você não, porque você já tem uma consciência diferente. Mas se a gente for parar para pensar em todo mundo, normalmente é assim, a gente está sempre com o celular na mão e tal, então não está dando atenção, não está de verdade ali no que está fazendo. Então, comer com presença, prestando atenção, sentindo o gosto dos alimentos, estando ali, é super importante. E aí você comeu, seu nutricionista foi lá, calculou tudo que você tinha que fazer, comeu, você pega, sai da mesa e escova seu dente, tá? Que não fica com aquele gosto, aquela vontade de sempre comer um pouquinho mais. Isso aí é tiro e queda, Renan. Pode Muito usar nas suas bom. É pacientes. verdade. Verdade. É, E o pode que falar, mais? pode continuar. Vamos falar, sabe de uma coisa que eu gosto muito também, que eu acho que é muito importante, que a gente não atenta, mas é a fase da mulher que está querendo engravidar. Gente, estão vindo milhões de mensagens aqui para mim. A mulher Eu que está posso, querendo. Fala. só para fechar a parte de TPM, né? A Claro. parte, até, acho que foi a Emília que perguntou aqui o que aumenta a serotonina, o que a gente poderia fazer. Aham. Tem nutrientes específicos, né, que modulam essa questão de serotonina. E, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, a vitamina B6. Tem Uhum. estudos, assim, isso é uma coisa muito batida na literatura, estudos desde a década de 80 mostram que se você suplementar a vitamina B6, que é, Uhum. é muito curioso, é uma vitamina que é muito difícil você ter deficiência de vitamina B6, ela está em quase tudo. Só que acontece alguma coisa, a teoria da predominância estrogênica geralmente sugere que um excesso de estrogênio nessa fase, na fase lútea, pode dificultar a ação da vitamina B6 no nosso sistema Uhum. nervoso central e dificultar a produção de serotonina. Porque uma das ações da B6 é participar da síntese desse Sim. neurotransmissor. E quando a gente suplementa a B6, a gente, né, sobrecarrega o sistema, entre aspas, sobrecarrega, não é uma coisa que faz mal, né? A gente coloca B6 no sistema, geralmente o humor da mulher melhora, né? E essa Uhum. questão de Uhum. compulsão por doce, consequentemente, acaba melhorando. Então, assim, só uma dica, né? Tem o que fazer também do ponto de vista nutricional, ou com suplementos, ou abordando alimentos que tenham essas coisas, magnésio também. Tem que descartar a deficiência de Magnésio, eu vitamina. amo magnésio, gente. Não, Exato. mangnésio.
Tem que descartar a deficiência de B12, né? O anticoncepcional, por exemplo, você tem alguns estudos pequenos, mas assim, muito interessantes, que mostram que quando você toma anticoncepcional, você aumenta a deficiência de B6 e B12, que são essas são Aquelas vitaminas que pacientes que tomam participam. muita metformina, algumas também têm deficiência de Metformina de B12. B12, exatamente. Então, assim, dá pra gente modular via essas coisas também, né? Pra gente tentar acertar essa Uhum. questão de serotonina. E a B6 é um clássico, né? Desde a década de É, 80 é uma coisa que já está batido. Ela realmente melhora a parte de alteração de melhora humor, de demais. sintoma, alteração de humor da TPM. E só para lembrar para quem está vendo, a gente fala isso tudo no curso lá de TPM, mas se essa TPM te atrapalha demais, se você tem sintomas graves, que vocês vão ver lá, sempre procure um médico, sempre, porque tem a síndrome disfórica, que muitas vezes a gente precisa de outras drogas, tá? Às vezes a gente precisa que o Uhum. psiquiatra entre junto, porque só o nutricionista, só o ginecologista, só o endócrino, a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, muitas vezes a gente precisa que o psiquiatra entre junto também para cuidar desses pacientes, tá? Então, uma síndrome mais grave e que aumenta risco de suicídio, enfim. Então, tem que ficar de olho. Olha só, Pô, estão falando aqui para a gente fazer uma consulta online. É uma boa ideia, hein? A gente faz uma consultoria, se vocês quiserem, né? Uma boa, exato. porque É uma consulta não boa. dá, É. Consultoria, essas dicas, assim, a gente acaba conseguindo, né? né? Então, acho muito bom. Uhum. Já junta os ensinamentos do Ítalo com as nossas coisas técnicas, com as coisas de vida e pronto. Fica uma consulta Muito maravilhosa, bom. né? Verdade. Mas sabe o que eu queria falar com você também dessas pacientes que querem engravidar ou das Uhum. mulheres que já estão grávidas também, da importância da gente melhorar essa alimentação. Porque a gente vai modular, na verdade, gerações, né? Então, se a gente tem uma má alimentação, hábitos de vida ruins, sono ruim, falta de atividade física, aquelas pessoas que são sedentárias, que se estressam muito, a gente vai modular negativamente uma geração inteira. Exato. Então, comenta aí um pouco disso de uma forma geral, assim, para as meninas saberem. A parte, né, até a história da epigenética, né? Você consegue, Uhum. tem muito estudo hoje que o estado nutricional do pai influencia no risco de câncer de mama da filha, né? Isso é estudo, modelos animais, né? Enfim, mas essas coisas já existem, coisas que são, a coisa está ficando cada vez mais absurda, né? No sentido de falar, nossa, jura que uma coisa assim influencia a outra, né? O Uhum. ambiente gestacional também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É, é, eu penso muito nas deficiências, sabe? Deficiências básicas que Básicas. existem, né? Por Principalmente exemplo, vitamina D, né? eu ia falar Que dela, exatamente. Eu ia eu falar dela. sabia, eu Teve li uma o seu paciente, pensamento. não, eu fiquei impressionado. Assim que eu comecei o Instagram, uma paciente lactante, já na fase de lactação, me mandou uma mensagem falando: não estou aguentando, estou cansada, estou não sei o quê. Eu falei, olha, vai lá, se a sua ginecologista foi obstetra, né, foi boa, ela pediu vitamina D durante a gestação. Né? Porque vitamina D durante a gestação, vitamina D adequada, né, diminui risco de pré-eclâmpsia, diminui risco de aborto espontâneo, diversas coisas. Né? Parto Então, assim, prematuro, baixo peso ao parto nascer, prematuro, baixo peso. diabetes. É uma coisa que você tem que dosar. Aí a mulher tinha dosado. Ela falou, me chegou com o resultado, ela dosou sim. Eu falei, quanto que tá? Ela, 16. Eu falei, e ela não te passou nada? Não. Eu falei, Falou poxa, que tá ela normal. tava com deficiência? Não sei, eu Não não é, sei o que às ela. vezes nem sabe, às vezes nem sabe como é que faz. Dá um Não, polivitamínico qualquer, que muitas vezes é uma dose ridícula. exato. E aí, assim, é claro que a mulher está cansada na lactação, né? E você imagina, tudo que o bebê se privou no ambiente intrauterino de uma vitamina D adequada. Pois Sabe? é, Que hoje em dia a gente sabe que influencia o sistema nervoso central, risco de depressão, sistema cardiovascular, sistema renal. A vitamina D influencia em tudo, né? Cada hora descobre tudo. uma coisa, influencia em tudo. Então, assim, a gente tem que tomar. Eu acho que, assim, você tem que fazer pelo menos o básico bem feito. O arroz com feijão. Tá faltando isso muitas vezes. E B12 é básico do básico, ainda mais hoje em dia a gente não tem, não sai, né? Não vai na rua. A gente fica o tempo inteiro fechado no escritório, no consultório, trabalhando. Então, essa conversão de vitamina B12 ela é muito pequena, né? Então, vai influenciar diretamente tudo. E eu falo sempre para as minhas pacientes que a gente vai preparando o aquário, né? Limpando essa paciente para que ela engravide bem.
Porque aquilo, se a mulher engravida de um bebê do sexo feminino, aquele nenenzinho ali já vai ter todos os óvulos para sua vida inteira. Então, na verdade, você está modulando quase que a saúde da sua neta. É uma coisa muito bizarra, né? E assim, eu falo para elas que a gente entrega para os nossos filhos, na verdade, uma casa com interruptores. São os nossos genes, né? O que foi do pai e da mãe. Agora, quem vai ligar esses interruptores da saúde ou da doença somos nós, dependendo do que a gente fizer na nossa gestação e no nosso cuidado pré-gestacional, né? Essa forma mais fácil que eu tenho de explicar para elas, porque você fala, metilação de genes, sei lá, o que é isso? Não dá para entender, né? Agora ligar, não, o que é isso? Ligar interruptor, todo mundo entende. Então, se você está na cozinha, você vai ligar o interruptor da cozinha. Se você está no quarto, você vai ligar do quarto. Assim é a nossa modulação das doenças com os nossos filhos. Então, isso tem um impacto transgeracional. Se a mulher entender que uma boa nutrição, uma boa qualidade de vida, né, hábitos de vida saudáveis podem impactar na saúde do filho dela quando ele ficar velho, gente, eu tenho certeza que essas mães vão fazer de tudo que elas puderem para melhorar. Exato. Exato. E pai também, né? Hoje em dia a coisa também já tá partindo pro lado do pai. Até o pai está... falou do pai. Nossa, quando minha filha, coitada da minha filhinha, quando a minha esposa engravidou, eu tava com peso bem alto. Eu falei, meu Deus, depois eu fiquei pensando o que eu fiz. Eu comecei a emagrecer, né? Porque é difícil. A gente fica pensando mesmo. Pois é, mas também não dá pra gente se culpar, né? Porque senão o cortisol vai lá na estratosfera. Aí eu sempre falo para as meninas, olha só, uma coisa é o que é ideal. Só que se o ideal, que está lá nos melhores protocolos, que está lá em Harvard, no último guideline, não servir para a sua circunstância de vida, esse não é o ideal para você. Então, não adianta você cruzar o braço e falar, eu não tenho condição de fazer o ideal, ou não adianta você ficar se culpando. Você tem que fazer o que dá dentro da sua possibilidade. Melhor maneira você possível, é você e suas circunstâncias. É isso, né? A gente tem que adequar em tudo que dá, né? Então não adianta ficar, ai meu Deus do céu, caramba, eu tava gorda. Eu também, quando meu primeiro filho, coitado, meu filho tem 10 anos, meu filho mais velho. Então, minha vitamina D nem se dosava isso. Nem se dosava. Nem se dosava. Eu tive uma bolsa rota com 33 semanas. Olha só que droga, eu podia ter evitado isso. Eu tenho certeza que eu poderia ter evitado. Mas a ignorância é uma bênção, né? Não sabia. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Mas aí, só pegando aquela questão do açúcar que a gente falou lá atrás, ele vai ter um impacto direto também, né, na vida dessa mulher que quer engravidar e nessa mulher que está grávida também, né? Conta um pouco aí pra gente. A diabetes gestacional, né, por exemplo. No terceiro trimestre da gestação, é normal que exista algum grau de resistência à insulina. Isso é uma adaptação fisiológica normal da mulher. Até para favorecer a glicemia alta, né? Favorece a entrada de glicose para o bebê, enfim. Só que, por exemplo, a insulina, quando ela começa a ficar muito alta no diabetes gestacional, né? Quando a mãe já está com a glicemia muito alta, precisa produzir muita insulina, o bebê nasce, né? Com um tamanho muito grande, com um peso muito grande, né? Isso é uma coisa que modula, assim, com certeza vai modular muito o risco de doenças, né, na vida adulta do bebê. E assim, isso tem total relação com o açúcar. Exatamente. Né? A gente impacta até no parto, né? Porque tem um acúmulo grande no parto também, porque esses bebês que são grandes para a idade gestacional, a gente chama de bebês macrossômicos, né? Isso. Não necessariamente, às vezes, a mãe tem um diagnóstico fechado de diabetes, mas a gente percebe que tem uma descompensação nesse organismo materno pelo tamanho do bebê que é alterado, né? Ou pelo aumento de líquido amniótico também, que é a polidramia. E isso, na hora do parto, é muito prejudicial, porque o bebê ele faz um acúmulo de gordura escapular. Então, ele faz um acúmulo de gordura aqui. Então, o que acontece? Às vezes, sai a cabeça do neném e a gente tem muita dificuldade de tirar o ombro. E esse fluxo sanguíneo para o bebê fica muito prejudicado, porque o bebê precisa sair. Não é para ele sair a cabeça e ficar horas lá no canal de parto preso, né? Isso atrapalha o fluxo de sangue para o bebê. Então, a saber qual vai ser o prejuízo disso, até como uma hipóxia fetal, né? Não vai sangue para a cabecinha do bebê, né? Até não vai, tem um período que não vai mesmo, fisiológico. Mas quanto tempo a gente, às vezes, demora numa manobra ali para tirar esse ombro do neném que ficou preso por acúmulo de gordura ali, na região escapular?
Então isso é muito grave, né? É uma coisa, né, que com um pouco de dieta, né? Eu digo, não precisa fazer low carb na gestação, claro, né? Uhum. Mas assim, você pode diminuir um pouco o carboidrato, privilegiar mais proteína, essas coisas dá para fazer com muita tranquilidade na gestação. O low carb que eu tô falando assim, né? É uma low carb cetogênica, uma low carb muito restrita, porque Restrita. a margem do que é low carb é muito larga, né? Porque como a gente consome muito carboidrato, você consome 40% do seu valor calórico total de carboidrato. Você está fazendo low carb, embora você esteja comendo muito carboidrato. Muito? Né? Aham. Então, assim, dá para você diminuir essa quantidade de carboidrato e evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, controlar melhor a insulinemia, mesmo na mãe, como você disse, mesmo na mãe que não tem o diagnóstico de diabetes gestacional. Né? Essa insulina já tende a ficar mais alta. Então, toma cuidado no terceiro trimestre, né? Toma cuidado com a ingestão de açúcar, de carboidrato. O carboidrato sozinho, geralmente, né? Quando você associa uma proteína junto, esse índice glicêmico cai muito. Cai muito. Essas são estratégias que a gente vai usando que podem ajudar. Uhum. E assim, as meninas me perguntam muito, ai, doutora, mas eu engordei sei lá quantos quilos, porque todo mundo acha que engravida e tem que comer por 2, né? Pelo amor de Deus, isso é a maior estupidez que a gente pode falar para gestantes. Não comam por 2, por favor, tá? Mas elas ganharam um bebê e aí elas estão amamentando, só que elas querem fazer dieta. E aí, como é que faz, Renan? Na amamentação, Na eu amamentação. até estava conversando com a Cris ontem sobre a nutrição na amamentação. Você até Aham. pode. Você pode fazer, né? Tem um estudo, por exemplo. Nesse estudo, a pessoa estava querendo saber, será que se a mulher fizer uma restrição calórica, esse estudo era de 35% de restrição calórica, será que isso vai Uhum. afetar no leite materno? A resposta foi não, não afetou. A prolactina ela sobe, que é o hormônio que estimula a produção de leite materno, como um sistema de defesa. Então, de certa forma, o leite é uma coisa que é preservado. Né? Uhum. Se tiver faltando energia para o leite, não estou falando de uma desnutrição, né? Estou falando de uma Sim, dieta para perder peso, né? Bem feita. Você consegue perder peso e continuar com uma amamentação adequada. Aí a Uhum. questão o problema é que energia a gente tem de sobra. Né? A mulher está querendo perder gordurinhas, né? É o modo que a gente armazena energia no corpo. Agora, a proteína, não. Proteína a gente não tem de sobra. A proteína, quando a Uhum. gente não tem estoque de proteína, a gente tem musculatura, tem nossa estrutura física. Que E não quem é para tá você gastar, né? É para ficar no músculo. exato, é para ficar lá, a função primária dela é estar lá. Só que durante a amamentação é, desculpa, você precisa produzir leite com proteína, para você Uhum. ter uma estruturação para o seu filho. Aí a questão a necessidade de ter proteína nessa fase da vida aumenta, tá? Em comparação até com a gestação, a necessidade de proteína é maior do que na gestação. Então você tem que ficar Uhum. muito esperto e bater a sua meta proteica, assim, saber qual é a sua meta proteica e alcançar ela, tá? Isso Assim, aí. uma coisa que eu vejo muito é lactante, né? Que tá ficando cansada, tá ficando cada vez mais cansada, o cabelo tá caindo demais, que é normal por conta de alterações hormonais. Sim. Mas que são coisas que a gente pode frear até certo ponto com uma ingestão proteica adequada. Uhum. Né? Esses dias mesmo uma pessoa mandou na caixinha de pergunta aqui, poxa, ainda bem que você falou dessa coisa de proteína, que agora eu comecei a consumir mais proteína, meu cabelo parou de cair. Então, você vê, Mas isso é né? o São básico, informações, né? E a é gente informação esquece, básica. sei lá, de falar, né? E assim, uma Exato, coisa que eu gosto exatamente. muito de usar nas minhas mamães jovens, que realmente muitas ficam desestruturadas, sabe? Eu acho que isso é até outro ponto que a gente depois pode conversar, até fazer um protocolo para elas. Porque isso modifica vidas. A paciente já está com um bebê novo, tudo é novidade para ela e ela ainda está com esse déficit nutricional que normalmente acontece demais. Então a mulher fica meio transtornada, né? Não Então, está dormindo direito, né? não dorme Acaba consome direito. comida errada, né? Porque não está dormindo direito, está estressada, vai para comfort foods, né? Então essa Ela coisa come o que dá, né? Come o que dá. Então, isso é legal de falar porque eu gosto muito de botar whey protein nessa vida nova dessa mãe. Porque é uma exatamente. proteína que ela vai conseguir com mais facilidade. Ah, tá bom, você pode substituir o whey protein por um bife? Pode, mas eu, por exemplo, com 2 filhos, eu não conseguia fritar nada. Fritar um bife, Exato. fazer uma. Não dá, eu comia muita comida fria, era o que dava. Pegou ali na geladeira, acabou. Então,
foi o que você falou, a meta proteica ela já aumenta e muitas vezes você não consegue só com a alimentação, né? É muito E não é só prático aí, isso, né? você É não uma sabe coisa muito também prática. o que você digere. Exatamente. Ela bate ali e acabou, né? É fácil. Exatamente. E tem uma questão também, é muito interessante, você tem a meta total ao longo do dia, e é muito interessante que isso seja distribuído ao longo do dia, a ingestão de Uhum. proteína. Por quê? Você tem um certo limiar, não é de absorção, o pessoal acha que é de absorção, não é de absorção, você absorve tudo, né? Praticamente tudo. A questão de 20 a 30 gramas de proteína, quando você consome isso, você estimula a síntese muscular. Tá? Se você consome um pouco mais, que é o que o pessoal faz, né? Consome tudo numa refeição só. Eu vou bater minha meta proteica de uma vez, vou consumir numa refeição só. Você Uma começa a besteira aí. estimular, você começa a estimular a oxidação de proteína. O que é a oxidação de proteína? Você começa a fazer com que, como chega muita proteína de uma vez, o corpo não dá conta de colocar aquilo na musculatura de forma estrutural, ele começa a jogar aquilo ou para síntese de gordura, ou mesmo para utilização de energia. Uhum. Tá? Então, o distribuir ao longo do dia essa ingestão proteica é uma coisa muito útil para que a pessoa continue Uhum. estruturada, bem estruturada. E aí, o whey de uma praticidade, assim, né, 30 gramas de whey Enorme. equivale a 100 gramas de carne na quantidade de proteína. Né? Aí de manhã, Já né, você tá pode falar mais para o paciente, digerível ali, né? Mais fácil. exato, é muito fácil, muito prático. E de manhã, por exemplo, né, pela manhã, geralmente a pessoa não consegue comer carne. Aí fala, não, mas Uhum. você tem ovo, você pode comer ovo de manhã, ovo com queijo e tal. Mas tem gente que não tem esse paladar, não Não consegue. tolera, é. Chega uma hora que fala, eu não aguento mais comer ovo. Você me dá outra opção, porque não dá. Eu vou voltar pro pão. Aí para não Uhum. voltar pro pão, toma o whey, ué. Né? Facilita muita Não, e coisa. sacia de uma forma absurda, né? Tem essa Deixa eu função também. dar. O whey não é só para quem Tem. malha, pelo amor de Deus. E estão perguntando aqui, Renan, das pacientes que não Hum, comem carne ou são vegetarianas, o que que a gente faz? O que que a gente substitui aí? Dá para fazer um whey é, vegano? Tem uma proteína vegetal em pó que a tem. gente possa usar? Tem. Assim, para quem é vegano, vegano, acho que nem ovo pode, né, vegano. Então vai ter que ser só proteína Não, é. vegetal. Aí Mas tem que ser tem se tem pó proteína também, gente. Tem tem pó, pó, fiquem tem proteína de tranquilos. arroz, tem proteína de ervilha, tem proteína de soja, você tem algumas coisas que você pode escolher. Aí eu te cortei, você ia falar alguma coisa, perdão. Você estava falando de manhã, comer de Estava falando de manhã. saciedade, você estava falando que o whey dá Ah, saciedade. isso. Muito bom. Porque tem dois tipos de pessoas, de lactantes que chegam no meu consultório. Aquela que quer emagrecer e aquela que tá, assim, já está desestruturada. Então, a gente pode fazer uma diferenciação do tipo de proteína aí. Por Uhum, exemplo, a gente tem um whey hidrolisado e o whey isolado. Né? uhum, O hidrolisado, o que é? A proteína do whey protein já está parcialmente digerida. Então, a proteína que ela toma, ele praticamente não fica no estômago, o pico dele na circulação é muito rápido, ele chega muito facinho na circulação, você consegue bater bem a meta proteica e ficar com o estômago livre para continuar comendo. Né? uhum. Agora, aquela que está precisando perder peso, opte pelo isolado, por exemplo. Porque o isolado ele já fica mais tempo né, no estômago, ele precisa passar por um processo de digestão, né, e isso dá Uhum. mais saciedade. Né? Então é uma Estão coisa que vendo, né? dá pra gente manipular. Até com a proteína da carne, hoje em dia tem proteína isolada da carne, né? Também dá para fazer Isso. isso, tem o hidrolisado, essa diferença de isolado e hidrolisado, ou concentrado e Uhum. hidrolisado, né? A gente pode escolher bem de acordo com o paciente. E geralmente funciona, para quem quer ganhar peso, a hidrolisada facilita bastante o ganho de peso, não só Aham. de massa corporal como um todo, de massa muscular, mas também um pouquinho de gordura. E quem quer perder Uhum. gordura corporal, mas manter massa muscular ou ganhar um pouco, o isolado funciona melhor. Então vocês estão vendo, né? Que até para usar o whey tem as suas particularidades. Porque não adianta Tem. você comprar qualquer whey aí que a amiga da academia deu, você compra um whey concentrado com tudo dentro, aí você acaba ficando com acne, acaba engordando, aí fala, ai, mas eu não tô entendendo por que que tá dando isso. Por quê? Você não tá com, né, uma instrução adequada, Exato, não fica esperto. né? Tem um monte de coisa aí que dá para fazer. Estão falando aqui da proteína de ervilha, tem proteína de ervilha. E assim, e peçam ajuda e auxílio, porque isso é outra dica prática também. Logo que eu comecei a tomar whey, enfim, eu acho gosto muito ruim. Sempre tem algum Hum. adoçante, né? Então, para algum saborizante ali. Então, vejam qual que mais se adequa na sua rotina. E vocês não precisam tomar só aquela água suja de whey.
Uma dica Exato. que é muito boa, diminui a quantidade de água, bota um pouquinho de gelo para bater junto. Não ache que o whey você vai botar num copo e bater com a colher. Não funciona, vai ficar horrível. Então, prove outros sabores. Tem whey sem sabor também, que você pode bater com fruta, né? Então, não Uhum. tem desculpa para não tomar. Exato. O pessoal que está fazendo low carb, geralmente eu dou uma liberada assim. O pessoal do sul tem a nata, né? Quem não é do sul tem creme Aham. de leite. Bota uma colher de creme de leite assim, bota o whey protein, mistura, faz quase um moussezinho, né? Deixa no Faz, dá para congelador assim, fazer um fica uma delícia. mousse maravilhoso. Eu boto whey de Exato. chocolate, bate uma clarinha de ovo, fica tudo certo. Olha, Um pouquinho de verdade. gelatina sem sabor para dar aquela consistência maior. Acabou. Se você tá Fantástico. liberado uma bananinha, você bate meia banana. Sempre falo isso para os meus pacientes. Meia banana com whey protein e pronto. Aí tem aquelas que falam assim: ah, mas Muito eu tô bom. fazendo dieta cetogênica, eu não posso comer nenhum carboidrato e banana é carboidrato. Gente, bota a banana. Se você fizer antes do treino, até 2 horas depois, é seu período de janela. Você vai usar esse carboidrato, você vai usar essa proteína para construção do seu Exato. músculo. Então não tem problema nenhum. É só você saber a hora que você coloca o alimento, né? De que forma você Exato. coloca e Muita gente pronto. chega com low carb, eu falo, ó, você vai treinar? Mas você vai treinar sério? Pô, então assim, consome carboidrato antes. Fala, não, mas não precisa, tô em dieta low carb, mas cara, você pode consumir pontualmente uma quantidade, você vai ficar, você vai continuar em low carb. E até cetogênica, porque o exercício facilita a entrada do organismo em Claro. cetose. Você consegue consumir carboidrato e continuar em cetose, dependendo da quantidade, dependendo do treino. Essas coisas têm que realmente ser pensadas. A gente pode fazer depois outra live, né? De jejum, dieta cetogênica, Vamos. dieta low carb, Então, a você sabe que influência na o meu doutorado foi SOP. nessa área. O meu doutorado foi na área de corpos Ah, é? cetônicos, cetogênica. Eu tenho bastante Gente, que informação nessa maravilha! área. Então, quero saber tudo. Eu quero só ficar Vamos muda fazer. aprendendo. Eu falo pra Imagina. caramba, né? Você já percebeu. Imagina. Ai, Renan, então, olha, obrigada. Eu adorei a nossa live, foi muito boa. Eu vou deixar Obrigado, você. gravada aqui, depois eu te mando para você deixar aí no seu perfil também. Ó, tem um monte de gente pedindo pra gente fazer uma consulta online. A gente pode fazer, vamos pensar nessa possibilidade, né? Eu acho que é um ganho, foi o que eu falei no início. Sem nutrição a gente não consegue fazer absolutamente nada, nada, né? Exato. E tem essas práticas que facilitam a nossa vida, né? Não precisa ser Uhum. doloroso nem nada disso. E outra também, né, gente? Nem tudo vai ser moussezinho de chocolate. Vai ter hora que você vai ter que passar um sufoco, vai ter hora que você vai ficar com fome. Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você consegue ficar magra? Gente, às vezes eu passo fome sim. Eu fico com fome muitas vezes. Então, a vida não foi feita só de conforto, né? A gente tem que sair Depois você vê que você realmente dessa zona consegue, de né? conforto. Depois que você sai do banho gelado, você fala, Exatamente. caramba, eu venci aquilo, aquilo é fácil, aquilo é só água, né? É só Exatamente. fome, você Não, consegue, você fica fácil, forte. fácil não é, né? Meu banho gelado, eu fico só pensando na minha gordura marrom. Tá ativando a minha gordura. Nem isso, né? Porque tem que descer muito banho gelado pra ativar minha gordura marrom. Controlando minha respiração. Fico lá meditando, porque é difícil. E olha que eu moro no Rio. As meninas ainda falam que eu roubo, porque no Rio é quente a beça, né? Verdade. Imagina quem mora no Sul. Imagina É vocês em São verdade. Paulo num dia frio. É Esses doído, dias estava frio, esses dias foi difícil. né? Mas é isso, é difícil, mas a gente consegue. Então a gente tem que saber que a Exato. gente consegue vencer essas pequenas batalhas, né? Isso é importante na paciente que quer emagrecer, isso é importante na paciente que quer mudar de vida. Sem tratar essas coisas, ela não consegue melhorar da depressão, da ansiedade. Então, isso é extremamente importante, né? Essas modificações pontuais, né? Fala aí um pouquinho sobre essa arte de mudar a vida. Agora, sem ser com a dieta, mas com uma modificação do pensamento, né? Que eu sei que você fez o curso do Ítalo, você tava com tudo na ponta da língua. Vai. Você sabe, tem um pessoal que fala de motivação, né? O pessoal não consigo fazer dieta. Você tem que dar a tua motivação também, né? Uhum. Eu até brinco. Se a tua motivação for só se sentir bem, essa motivação acaba na primeira torta de limão que cruzar o teu caminho. Porque a tua motivação subjetiva muda, né? A Exatamente. gente tem que cada vez mais botar essa motivação para fora da gente, né? Uhum. Um exemplo clássico é quando você quer entrar num vestido de casamento, né? Toda mulher consegue emagrecer horrores para ir num vestido de casamento, né? Só que passou a Exatamente. festa, a motivação acaba. Então eu falo, olha para as pessoas que estão ao seu redor, que precisam de você forte, bonita,
magra, bem disposta, bota neles a tua motivação. Aí você consegue, né? Você consegue arrumar a tua vontade, ela, vamos dizer assim, ela se incrementa, né? Ela aumenta, Ela você começa a ter uma expande, força né? de vontade. Ela expande, você tem uma força que você não tinha antes, sabe? Então, assim, eu gosto de sugerir esse tipo de meditação para as pessoas. Faça isso que você vai ver que você vai ter uma vontade que você não sabia que você tinha. Exatamente. E é aquilo, né? Saber que às vezes você vai passar por aquele desconforto, naquele primeiro momento você não vai rever resultado, porque as coisas precisam de um amadurecimento, as coisas precisam ser germinadas, né? Precisam de uma constância para acontecer. Não tem jeito, se você regar sua planta uma vez, não vai nascer uma árvore, né? Exato. É constante, é Então, trabalho diário, né? A vida é luta, não tem jeito. exatamente, exatamente. Então é isso, adorei nossa live. Vou deixar Obrigado, aqui doutora. gravada. Fica 24 horas para vocês verem, depois eu mando para vocês. E não percam, o carrinho do curso vai fechar quinta-feira, tá? Então corram para vocês se inscreverem logo, porque a gente precisa falar essas coisas para as mulheres. Vamos fazer vários cursinhos, né, Renan? Vamos fazer sim. Vamos pensar aí nos próximos projetos para 2020, que ele está só começando e tem um campo de possibilidades incríveis. Já vi que Exato. Paulinha tá aí, Paula, Emília, todo mundo. Beijo para vocês. Beijo, Renan. Obrigada, eu adorei, viu? Obrigado a você, doutora. Obrigado mesmo pelo convite. Foi um prazer. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Até. Boa noite, pessoal.